Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Ai meu Deus, hoje eu vim falar sobre um filme que estreou na Netflix. Na verdade eu estava interessado em assistir esse filme desde que anunciou a estreia dele no cinema. Eu tentei me organizar, mas deu errado. Graças a Deus, e a Netflix, esse filme está disponível para todo mundo que quiser assistir. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode assistir também, para depois a gente trocar essa ideia. Já aviso, nesse vídeo vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu, assiste o primeiro filme, que é bem curtinho, tem 1h20, se eu não me engano. Depois corre aqui pra poder assistir o meu vídeo, ver se faz sentido as coisas que eu estou falando. E se você discordar, pode comentar aqui embaixo que tá tudo bem, tá bom? E o filme em questão é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme que, quando eu vi o anúncio e até mesmo o trailer, eu achei a ideia genial. Então a proposta do filme, na minha opinião, é muito melhor do que o filme em si. E o filme se trata de um menino negro que estuda medicina numa federal aqui do Rio, e ele chega na sala de aula, na aula de anatomia para ser mais específico, e percebe que ele se parece mais com os cadáveres que estão lá do que com os amigos dele de classe. Inclusive, no filme, ele é o único menino negro da sala de aula. O personagem principal é o Maurício, ele é um estudante universitário de medicina, e pelo que aparece no filme, né, ele estuda na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. E aí, pra mim, já começa muito zoado por conta disso. Eu não sei se você é do Rio de Janeiro ou conhece o Rio de Janeiro, só que todos os caminhos e espaços que aparecem no filme não conversam. Por exemplo, ele estuda na UFRJ e mora numa comunidade que, pelo que parece no filme, é na Zona Oeste. E aí ele sai do Fundão, que é na Ilha do Governador, pega o ônibus pra casa, né? Aí o ônibus passa pelo centro do Rio, para depois voltar em sentido Zona Oeste pela Avenida Brasil, o que não faz o menor sentido. Quando eu vi isso, eu já comecei a ficar muito inquieta. Falei pra minha amiga, eu tava vendo o camarim, eu falei, Marina, olha esse negócio, não tem nada a ver o trajeto que esse ônibus tá fazendo. É um trajeto inexistente. Sabe aquele filme Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro? Que só tem 3 cenas no Rio de Janeiro e todas as outras são em Miami com Cristo Redentor? É assim que eu me senti vendo esse filme. E tem outras cenas desconexas. Por exemplo, ele tá dentro do hospital, que fica na Ilha do Governador, né, no Fundão, e ele sobe pro terraço, e o terraço tá na Zona Sul. Não faz o menor sentido! Que agonia! E tem uma outra cena, que é a última que eu vou falar aqui, que é ele saindo de casa, que era pra ser na Zona Oeste, mas depois é na Rocinha, e quando ele vira a esquina da Rocinha, ele tá no centro do Rio, na Lerge. Eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura! E esses cadáveres chegam ali para estudo como indigentes. Eles não têm nome, são chamados por número, né, letra e número, por isso M8, que é o nome de um cadáver. E ele começa a ficar muito incomodado, querendo saber como esses cadáveres foram parar ali. Por que que eles são tidos como indigentes? Tem uma outra situação muito importante no filme, que é a religião dele. A gente sabe que ele é de alguma religião de matriz africana ou afro-brasileira, só que a gente não sabe se é candomblé ou umbanda, porque no filme não diz. E um outro ponto que eu comentei com a Mari, que assistiu comigo, era que eu queria que eles explorassem um pouco mais essa questão da religião dele também. E quando ele tá no terreiro, ele tem uma visão daquele cadáver, o M8, e aí alguém lá diz pra ele que ele precisa ouvir o que esse cadáver quer. E o que parece é que ele faça justiça, né? Para que esse corpo não seja tido como indigente. E todo o filme gira em torno dessa saga, dele descobrir a identidade daquele cadáver e poder dar um enterro digno pra ele. E nesse trajeto da faculdade para casa, ele sempre passa por uma manifestação como se fosse as mães da Sé, que tem em São Paulo, de mães de meninos negros, né, porque todas as mães são negras, buscando os filhos que sumiram. Ele começa a pensar que tem uma ligação, aquelas mães procurando os filhos, e tem um monte de meninos mortos lá no necrotério da faculdade sem identidade. E aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, é que tem uma mulher em específico, que eu vou deixar o nome da atriz aqui porque eu não sei de cabeça, que eles sempre trocam olhares. E quando você vê essa cena, você pensa, essa é a mãe do M8, com certeza. E aí um dia ele resolve chamar a amiga dele, a ficante dele branca da faculdade, pra ir até esse protesto, e ele fala com essa mãe, você pode me mostrar uma foto do seu filho? E ela mostra. E o filho não é o garoto. Eu fiquei tipo, como? Pra que essa troca de olhares? Pra que essa conexão? Aquela conexão que sugere alguma coisa? Sem nenhum fundamento, não é. E aí ela faz ele ver todas as fotos de todos os meninos desaparecidos, nenhum desses é o M8, e aí ela leva ele até a casa de uma mãe que nesse dia não está no protesto. Pra ver se o menino que estava morto na aula de anatomia é o filho da mulher. Ele entra na casa da mulher, conversa com a mulher mostra uma foto e a gente não consegue saber se é ou não.
Outra coisa que me incomodou são as cenas de racismo que tem no filme, né? Obviamente, a gente sabe que esse filme teria cena racista, principalmente por se tratar de um menino negro, num curso de medicina, sendo o único negro da sala de aula. Só que assim, todas as questões racistas que existem no filme, sendo elas praticadas por pessoas brancas ou reproduzidas por pessoas negras, não tem nenhum embate, não tem nenhum desenvolvimento. Só acontece a situação racista e fica por isso mesmo. Só que uma coisa que me incomodou é que acontece mais situações de reprodução de racismo com pessoas negras do que pessoas brancas sendo racistas com ele. Por exemplo, tem uma cena no filme que ele tá numa festa com os amigos brancos da faculdade, e aí ele desce do lugar onde ele tá, se despede da menina que ele pega, que é uma menina branca. E aí o menino que tá lá em cima aparece ele ligando pra polícia, a polícia aparece falando que disseram pra eles que tinha um assalto, só que ele já chegou de maneira truculenta, que a gente que é preto conhece bem, pra cima dele, e o policial negro vira pra ele e fala: poxa, meu irmão, você sabe que você, que é negro, não pode ficar andando pela área de Playboy a essa hora. E fica por isso mesmo. Nessa hora, ele tá diante do policial negro com muita raiva de ter passado por essa situação. Tem os amigos brancos da faculdade e ninguém fala nada. Eu queria que algum branco falasse: cara, me revista também, vem cá. Por que você só abordou ele desse jeito? Não tem. A gente que entende que essas cenas e que essas situações representam racismo, a gente fica chocado. Só que pra quem não tem um conhecimento aprofundado sobre as questões raciais, fica sem entender, porque eles não falam sobre isso. Só que tem outro momento que ele vai fazer um trabalho de faculdade com a menina que ele fica, e a casa dela, pelo filme, fica em Copacabana, e quando ele chega lá com ela dentro do carro, o porteiro, que é um homem negro, não quer abrir o portão. Ele começa a perguntar: tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem aí? E aí eu sei que é uma situação racista, só que ele não fala nada, e a menina também não. A menina só: tudo bem, pode abrir. E fica por isso mesmo. Não tem um... Por que você não quer que ele... O que tá com... Sabe, não tem um embate pra desenvolver, pra poder falar: ah, essa questão é racista. E por último, tem uma outra situação dentro da casa da menina, que a empregada doméstica que trabalha lá trata ele com um pouco de indiferença, na verdade com muita indiferença. Quando ela olha pra ele, vê que é um menino negro também. E fica uma situação muito constrangedora, sabe? Tipo, de que, ai, nossa, uma mulher negra trata o menino desse jeito. E isso me deixou um pouco... Porque existem pessoas que dizem que os negros são os mais racistas. Os negros escravizaram os próprios negros. E eu acho que dar ênfase nessas cenas pode reforçar essa narrativa que é completamente contraditória e problemática. E quando eu vi o trailer desse filme, tem aquela cena muito emblemática, né? Dele discutindo com a mãe dele falando, tipo: me respeita porque eu sou sua mãe. Não fala assim comigo porque eu sou uma mulher negra. E é de fato uma cena muito forte. Tipo, quando aconteceu, eu e Marina ficamos tipo, todo arrepiado. Só que assim, é só isso, porque logo em seguida a mulher vira e fala: eu sou uma mãe solteira. E qualquer pessoa que esteja por dentro das discussões sobre maternidade sabe que o termo correto a se usar é mãe solo, porque a maternidade não define status civil. E aí, quando ela fala mãe solteira, eu já revirei os olhos e falei: meu Deus do céu, o que essa mulher vai falar mais? A ideia do filme é muito boa, mas eu acho que o problema é a narrativa, o problema é o roteiro, tá muito mal roteirizado, na minha opinião. Não sou nenhum crítico de cinema, só que eu tenho um letramento racial, então eu tô nessas interações e tinha muitas coisas que eu acho que poderiam ser melhores exploradas e não foram. Por exemplo, tem uma atriz negra que é super renomada, que é a Zezé Mota. Ela no filme tem uma função meio que de secretária, trabalha na administração. E a interação deles dois é muito rasa. E no final do filme aparece o Lázaro Ramos como o homem que tá dirigindo o carro da funerária, só que ele não tem nenhuma fala, não tem nada, assim, tipo, pra gente que é preto e sabe a representação que o Lázaro Ramos tem, é muito simbólico. Mas pra qualquer outra pessoa ele poderia ser um mero figurante, porque ele não tem função. Não tem função. E tem dois homens negros que trabalham também na faculdade, né, que levam e tiram o corpo da sala de anatomia, que não tem uma função muito bem definida, eles não têm nome, eles falam bastante com o Maurício, né, que é o aluno, o personagem principal, só que eles não têm nome, não têm uma função muito bem estabelecida, e é muito desconexo, eu achei muito perdido. E tem uma parte muito especial no filme, que é o final do filme, quando ele consegue finalmente enterrar o M8, né, assim, ele tira sozinho o corpo de dentro da universidade, porque um desses dois personagens que trabalha lá na faculdade dá a chave pra ele. Ele vai lá de noite, tira o corpo, e aí tem a ajuda de um menino branco, né, que é amigo dele. E eles levam o corpo e aparece no carro da funerária, já dentro de um caixão. Não tem detalhes, não tem, assim, tipo, é muito pobre de detalhes, eu achei.
E aí tem essa parte mais emblemática, né, que é ele fazendo o enterro do M8 com todas essas mães que ficam protestando em busca de seus filhos e elas se despedem desse corpo como se fosse o corpo do próprio filho que elas ainda não acharam. E essa parte é muito impactante, assim. Elas falam, vai com Deus, Antônio, fala meu nome 3 vezes. Vai com Deus, Antônio, vai com Deus, não sei quem, vai com Deus, elas se despedem. Isso é muito importante, porque essas mães não conseguiram ter uma despedida digna de seus filhos, né? E para terminar esse vídeo, tem uma parte que é um diálogo que ele tem com essa menina branca que ele fica, e ele diz que ouviu a mãe dela sendo racista quando ele foi na casa dela. E aí ela começa a justificar com as coisas que a gente sempre ouve. Ah, minha mãe é de outra geração, a minha mãe não é antenada, mas assim, não é racismo, ela não falou por maldade, ela não é preconceituosa. Ele fala, mas você também. Ela, não, eu não sou, por isso e por aquilo outro, eu acho que isso não deveria separar, dividir a gente, deveria nos juntar. E aí ele fica quieto, e no final do filme aparece eles namorando, e ele levando ela pra conhecer a mãe dele. Então, assim, o filme é bom, eu acho que a gente tem que assistir pra poder valorizar o cinema brasileiro. Tem muitos pontos importantes no filme aqui que eu quis trazer pra vocês. O que mais me chamou a atenção, e infelizmente foram mais pontos negativos, mas eu quero que você tenha a sua própria percepção e a sua própria experiência também assistindo esse filme. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo e me segue nas redes sociais pra gente poder trocar essa ideia. Um beijo e até o próximo vídeo.